Olá pessoal, e nessa aula a gente vai ver agora sobre formatação de textos e como é que funciona. Tem alguns itens que a gente vai inserir aqui para te mostrar como funciona formatação de textos, tá bom? É bem simples, é muito fácil. Esses assuntos que eu estou te dando, eles são bem básicos. Se você tiver realmente prestar atenção nas aulas, você vai pegar fácil, porque HTML é um assunto muito fácil de se pegar. Tá bom? Então vamos lá. Eu não vou nem tirar esse texto que a gente já tem aqui. Vou só organizar para ficar mais fácil de a gente entender. Então, olha lá. Tá aqui o nosso poemazinho que eu criei na primeira aula. Na primeira não, na aula de parágrafos. Então vamos agora fazer o seguinte. A gente vai inserir algumas tags dentro desse poema para poder exemplificar como é que a gente formata textos no HTML, tá bom? Então vamos lá. Vamos botar, por exemplo, o nome poema em negrito. Como é que eu faço isso? Tem duas formas de se fazer o negrito no HTML. A primeira é utilizando a tag B, que significa bold, ou seja, negrito. Tá bom? Então vamos atualizar aqui. E ó, você viu que o poema agora está negrito. Tudo bem? Só que, como tudo, essa tag B ela foi descontinuada pela W3C, que é o órgão que, enfim, padroniza a programação em HTML, tá bom? Então, o que é que eles substituíram? Por qual tag eles substituíram? Pela tag de importância, ou seja, strong. E aí eu fecho com strong também. Ou seja, essa tag basicamente, deixa eu salvar e mostrar para você aqui. Olha lá, não mudou nada, tá bom? Basicamente ela põe negrito. Mas por que você deve usar a strong e não a B? A única explicação que eu posso te dar é pelo simples fato que a W3C decidiu isso, tá certo? Porque as duas tags fazem a mesma função, mas eles recomendam agora que você utilize essa daí, tá bom? Porque ela é melhor interpretada em todos os tipos de navegadores, Chrome, Firefox, Opera, Safari, enfim, todos eles, tá bom? Então, o que ela está recomendando, eu vou repassar para você, tá certo? Então, beleza. A gente já aprendeu a botar negrito nos nossos textos. Então, se eu quiser botar, por exemplo, strong em 3 palavras, por exemplo, não tem problema. Eu dou um strong nas 3 palavras, eu começo o meu negrito e eu acabo. E se eu dar um F5 aqui, ó, tá vendo? Não tem problema. Inclusive, dentro da minha tag strong, aqui dentro do meu texto, eu não preciso necessariamente parar aqui. Eu posso pular a linha dentro dele, não tem problema. Vou só acabar aqui, por exemplo. Ó, só no final do poema. Então, se eu salvar e vir para cá, olha lá, tá vendo? O texto inteiro vai ficar negrito. Então, você é livre para fazer da forma que você quiser esse tipo de formatação, tá bom? Deixa eu tirar aqui para deixar só uma palavra, que é a palavra poema formatada. E aí tem uma outra tag que a gente põe itálico nas coisas. Então, por exemplo, I é a tag do itálico. E eu tenho que também abrir e fechar, tá bom? Todas as tags de formatação você tem que abrir e fechar. E aí vamos fazer aqui, ó. Tá vendo que o assim ficou para o lado, pendendo? Que é o itálico. Então, a tag I, ela faz o itálico, tá bom? Então, tem mais uma tag que é muito interessante. Por exemplo, deixa eu fazer no eu. Tag U, olha só o que é que ela faz. Deixa eu atualizar. E ó, a tag U de underline, ou seja, de sublinhado, ela sublinha qualquer texto que você fizer. Tá certo? Então a gente já tem negrito, itálico e sublinhado. Então falta alguns itens ainda. Por exemplo, eu quero que esse quiser fique menor do que o padrão do texto aqui. Ele fique menorzinho. Ou seja, por exemplo, eu estou botando R$100 e eu quero que o 100 fique, enfim, menorzinho do que
as outras palavras. Então eu posso fazer um small, tá bom? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o padrão do texto e vai diminuir um pouco só nessa palavra ou nessa frase que eu botar entre os small, entre a tag small. Então vamos testar? Tá vendo? Você tá vendo o RS e o 100 que está levemente menor? Deixa eu tirar que aí você vai ver a diferença. Tirei. E agora vamos atualizar aqui. Você viu? Tá vendo que aumentou? Então, essa é a função do small. Tem um outro que se chama strike, que é... quase derrubando aqui. Que é strike. Você abre e você fecha também. E o que ele faz, basicamente, é botar um traço no meio do texto. Olha só. Certo? Então, aquelas famosas promoções que a gente faz, de tanto por tanto. Aí o de tanto, você usa o strike e ele vai passar um risco no meio. Tá beleza? E aí, por exemplo, tem uma outra tag que é, por exemplo, sub. Eu vou botar o número 2 aqui e eu vou te mostrar o que é que ela faz. Você tá vendo? Ela pega o caractere ou a letra ou a frase e ela põe levemente para baixo. Isso é usado muito para a gente fazer aquelas fórmulas químicas, né? E também, se eu fizer um sup, no lugar de sub, eu vou fazer sup. Ela vai para cima, em vez de ir para baixo. Tudo bem? Então, o sub, que traduzindo para a palavra inteira, se chama subscript, tá? Que é embaixo da frase. E tem a sup, que é superscript, ou seja, ela fica aqui em cima. Tá bom? Então, basicamente, são essas as tags de formatação que você precisa aprender, pelo menos por agora. Tá bom? Só recapitulando, tem o strong para negrito, tem o I, a tag I para itálico, a tag U para underline, ou seja, sublinhado. Essa aqui, no caso, está a tag sup. Se fosse para baixo, seria a tag sub, certo? E tem também, deixa eu já botar aqui para a gente ficar com todas, né? Tem a tag strike, que é tracinho. Beleza? Então, basicamente, são essas as tags que você tem que aprender, pelo menos por enquanto, tá bom? E tem também, vamos botar já em outro texto aqui, a nossa tag small, que diminui levemente o texto comparado com o original. Beleza? Então pronto, agora você aprendeu a formatar textos. Então quando você estiver fazendo o seu site, quando tiver um artigo, enfim, qualquer coisa dentro do seu site que você queira formatar o texto, uma das formas de fazer com o HTML é utilizando essas tags aí, tá bom? E aí, ó, só complementando a aula, o texto está aqui bonitinho, com as formatações que a gente inseriu. Se eu apertar em exibir código-fonte, eu vou ver aqui, ó, exatamente tudo o que eu fiz. Então, ó, eu botei um strong aqui, botei um I aqui, eu botei um U, um sup, um strike e um small. Beleza? Então, isso serve também para você já ir treinando quando você vê um site. Se você achar interessante alguma formatação que eles fizeram, alguma coisa, você pega o código-fonte que o HTML vai mostrar para você. E aí você verifica. Muitas vezes também dá para formatar com CSS, mas aí a gente já vai ver nos próximos módulos. Por enquanto, vamos formatar com HTML. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula.